Olá, tudo bem? Você está no canal ABD Já, eu sou o Renato e hoje nós vamos continuar a nosso estudo bíblico sobre o livro de Gênesis. Semana passada, ou em algumas aulas, nós já estamos vendo alguns mitos da criação, alguns outros relatos que falam também a história da criação escrita antes do Gênesis, né? Hoje nós vamos continuar vendo mais alguns outros relatos que tem ao redor do mundo, tá? que falam da criação. E também, talvez nós já vejamos hoje qual que é a resposta que nós temos para mostrar que o Gênesis não é só um mito, também não é uma simples cópia do que seriam essas outras coisas, tá? Mas vamos começar já a ver esse estudo hoje. E se você está gostando do vídeo, eu vou pedir para você estar deixando o seu like para estar me ajudando aqui, tá bom? Se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe também com seus amigos. Não esqueça de, quando você inscrever, ativar todos os sininhos de notificações ali, ó, porque aí você vai ter acesso a cada sequência de estudo que eu estiver lançando aqui. Tudo bem? Vamos lá então? Outras versões da criação. Eu coloquei aqui outras versões da criação, porque primeiro eu falei para vocês do Enuma Elish, né, que é o mito da criação em 7 tábuas de argila. Depois eu contei sobre o mito do Gilgamesh, a epopeia do Gilgamesh, que também é um conto muito tradicional e muito antigo, muito bem preservado. E hoje eu não vou contar mais um conto só, porque se eu for contar todos esses contos para vocês, nós vamos ficar aqui um ano só contando mitologia sumeriana, mitologia egípcia, né? Então hoje eu vou fazer um apanhado, tá? Eu vou trazer um apanhado para vocês de várias outras histórias que existem, descobertas pela arqueologia, que contam com relatos da criação também, tá? E esses relatos, a maioria mais antiga do que a Bíblia. Quando Moisés foi escrever a Bíblia, já existia isso na época dele. Então vamos ver algumas coisas aqui. O primeiro que eu quero mostrar para vocês isso aqui, olha, é um recorte, né, num cilindro de argila, um cilindro que eles rolavam sobre a tábua de argila e saía essa imagem. Essa imagem aqui conta o mito de Enki e Enlil, ou Enlil, né? O mito de Enki e de Enlil. Enki e Enlil, aqui os deuses tinham um jardim chamado Edenu, tá? Edenu parece muito com a palavra Éden, tá? Parece muito com a palavra Éden. Tem um mito que as pessoas dizem que nome não se traduz, mas traduz sim, né? Nome se traduz. E quando você pega, às vezes, um nome que sai de um tronco linguístico para outro, muitas vezes eles têm uma fonética parecida, né? Você tem uma fonética muito parecida, mesmo quando ele sai de um tronco linguístico para outro. Agora, quando se fala do mesmo tronco linguístico, às vezes a fonética é muito mais parecida ainda. Isso acontece com nomes pessoais, vai acontecer com várias coisas, tá? E aqui ó, a gente tem um exemplo do Edenu. Edenu era um jardim onde esses deuses foram colocados, eles tinham esse jardim, né, chamado de Edenu. E havia ali deuses menores que trabalhavam para outros deuses. Uma terça parte desses deuses se rebelaram e não quiseram mais trabalhar. E os seres humanos foram criados e colocados em Edenu para cuidar do jardim para os deuses. Noutra versão dessa história, conta que os deuses falavam, ou os deuses estavam cansados de trabalhar e vão até Enki e falam que querem parar de trabalhar. E os Anunnakis criaram os seres humanos do barro. Enki faz os seres humanos do barro e sopra neles o fôlego de vida. Olha que interessante. Muito parecido com o conto de Adão e Eva. Os seres humanos começaram a incomodar o descanso dos deuses por causa do barulho. Então, resolveram matar esses seres humanos, nesse conto. Acabar com todos os humanos através de um dilúvio. O único que se destaca ali é um homem chamado Utnapishtim, que foi alertado
e ele constrói um barco e se salva juntamente com sua família. Nós vimos um pouco desse conto lá na epopeia do Gilgamesh, né, quando nós lemos sobre o Gilgamesh. Aqui a gente tem também o selo da tentação, tá vendo? Aqui, olha, seria o selo, a imagem está um pouco borrada, e aqui, ó, tá o desenho um pouco melhor. O que é esse selo aqui? Esse selo não tem a história desse selo. Ele ilustrava uma história, mas a gente não tem a história que ele ilustrava. Mas quando você analisa ele aqui, você vai ver uma coisa muito interessante, porque você tem no selo uma árvore e você tem dois seres nessa árvore. Pode ser, a gente não sabe ao certo se seria dois deuses, se seria um deus e um humano, né? Mas o fato é que nós temos dois seres perto da árvore, nitidamente aqui e atrás desses seres, você tem aqui uma serpente. Então, lembra muito também a história da tentação de Adão e Eva. Outra imagem. Aqui a gente tem um outro conto, onde nós temos aqui um deus, os deuses, melhor dizendo, tá? Fazendo o ser humano. Aqui, ó, aqui você tem os deuses criando o ser humano e entregando para essa deusa. Essa deusa, ela está sentada atrás de uma árvore, tá vendo? E ela está pegando o ser humano que está sendo feito em um objeto aqui, ó, como se fosse aquele instrumento do oleiro, sabe? Que ele vai trabalhando e esse instrumento ele vai moldando o barro. Então você tem aqui um trabalhador, um Deus, né, moldando esse barro, e desse molde do barro aqui, ele faz o ser humano e entrega para essa deusa. Então também muito parecido, né? Muito parecido com os deuses. Aqui a gente tem um outro mito. Esse tablete aqui, ele conta a história de um outro ser humano criado. É o Adapa, tá? Isso aqui são letras cuneiformes. Então, o primeiro humano criado pelos deuses. Adapa, ele era um sacerdote que cultuava o deus Ea, ou Enki, no conto sumeriano, e ele o servia no templo de Ea, ou a casa de Apsu, em Eridu. Eridu já é outra cidade daquela cidade das regiões da Mesopotâmia. Lembra que eu falei na aula passada que sempre tinha vários relatos da criação na Mesopotâmia ali, mas cada cidade contava um conto com o herói sendo da sua cidade. Então, aquele conto de Gilgamesh, ele vai se passar na cidade de Eridu. Então, o Gilgamesh ali, ele é rei de Eridu. Então, a ênfase fica em Eridu. Aqui, em Eridu não, perdão, em Uruk. Né? Aqui, em Uruk. Aqui era em Eridu. E lá Uruk era a cidade, e os deuses padroeiros eram Anu e Ishtar. E vocês vão perceber que ao longo da história, você vai sempre ver a presença de Anu e de Ishtar, né? Que foram ali os deuses protagonistas, podemos dizer assim, na história de Gilgamesh. Nesse caso aqui, essa história de Adapa já está na cidade de Eridu, tá? E essa cidade de Eridu já era uma da cidades próximas ali também da Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia. Só que lá o deus lá era Ea, ou Enki. Era o deus Enki, melhor dizendo, porque ele vai ser quando vem os babilônios, tá bom? Então, eles contam que Adapa, ele foi o primeiro ser humano criado. E ele foi criado pelo mesmo Deus, Ea, não como imortal, mas sim com sabedoria. Foi considerado um dos sábios semidiluvianos e conselheiro dos reis antes dos diluvianos a trazer a civilização para a humanidade. Mais um pouquinho sobre Adapa. Em um dia, Adapa estava pescando no rio Eufrates, quando de repente um vento sul soprou o mar e o barco virou. Após isso, Adapa se irou
e impediu que o vento soprasse por 7 dias. Ele tomou uma punição severa do deus Anu, mas Ea o ensinou a como se comportar nas cortes divinas, a mostrar reverência aos guardiões de Anu, e não comer o que esses lhe oferecessem, pois daria pão da morte e água da morte. No entanto, Adapa agradou os guardiões de Anu e fez com que ele não os punisse, mas sim recompensá-lo, dando o pão da vida e a água da vida. Mas por causa do engano de Ea, Adapa decidiu recusá-los, e Anu o enviou novamente para a terra, já que rejeitou a bênção da imortalidade, trazendo doenças e pragas para a humanidade. Além disso, Adapa havia criado a língua humana e a escrita na terra, e visitou vários países e ensinou a humanidade a arte, a ciência, os segredos. Olha só, aqui, olha, eu tenho o primeiro homem criado, e o nome original é Adapa. É muito parecido com Adão, que seria o original hebraico que está na Bíblia. Na Bíblia está Adão, ou Adam. Adam ou Adam é muito parecido foneticamente com Adapa. Então, muitos historiadores, muitos linguistas acreditam que Adapa e Adam têm uma referência, seria a mesma palavra, né? A mesma palavra, porém com a mudança de um tronco linguístico para o outro. Então, o que era Adapa virou Adam, ou o que era Adam virou Adapa, tá? Dependendo da língua aí. E ele irou os deuses, porque ele quebrou os ventos. Olha que interessante. Os deuses, então, querem matá-lo, mas ele sobrevive por causa da sua esperteza, ao contrário da Bíblia. Ele sobrevive por causa da sua esperteza, mas a consequência disso foi o quê? O mal que entrou na terra. Ou seja, ele desobedeceu os deuses, e a consequência foi aqui no finalzinho, ó. Adapa decidiu recusá-lo, e Anu enviou novamente para a terra, já que rejeitou a bênção da imortalidade, trazendo para a terra, e a terra passa a ter doenças e pragas na humanidade. E aí você vê o texto de Adão, em Adão e Eva, eles comem o fruto, e depois que eles comem o fruto proibido, a terra passa a produzir cardos, né, ervas daninhas, e toda a natureza vai sofrer um prejuízo por causa da consequência de Adão. Então, perceba que tem muita semelhança. Outro conto que existe, esse também é muito famoso, esse aqui inclusive, olha, você acha ele para comprar na Amazon. A gente acha já versões em português, tá? Que chama O Prisma dos Reis Sumerianos, ou aqui no Brasil você vai encontrar como A Lista dos Reis Sumerianos. É uma lista que foi encontrada na região também da Mesopotâmia, e essa pedra aqui, olha, ela traz uma lista de todos os reis, segundo essa mitologia, que reinaram desde quando o mundo foi criado até quando essa pedra foi escrita. E ela começa com algumas coisas interessantes. A primeira linha dela está assim, olha. Quando a soberania desceu do céu, em Eridu estava a soberania. Alulim exerceu a soberania por 28 mil anos. Então aqui você já vê um outro nome. Aqui o primeiro homem, né, o primeiro ser que está aqui, porque não chega a estar nem como homem, na verdade, mas seria um deus, né? Mas foi o primeiro a ser um rei sumeriano, foi Alulim. Então, nesse conto aqui, olha, de Adapa ele vai estar em Eridu, tá vendo? Em Eridu. Aqui, olha, esse conto também vai se passar em Eridu. Só que diz aqui que, já nesse mito aqui, Alulim foi o primeiro homem. Então, Alulim também lembra Adapa, e também lembra Adão, e também lembra Adão. Tá? É muito parecida a fonética das palavras. E aí, esse texto, ele começa a ter muitos exageros, porque os reis que vão reinando ali, eles reinam 28 mil anos, 32 mil anos, 40 mil anos.
o período de reinado é muito grande, tá? Só que quando chega na linha 40, tem uma quebra na sequência, e tem uma frase assim, olha: e veio então o dilúvio e cobriu a terra. E aí, a partir daí, a listagem que se segue é formada pelos reis que vieram, segundo está lá, depois que o dilúvio havia coberto a terra. Aí vai acontecer algo interessante. Quando a palavra mostra, depois que aparece esse texto aqui, olha, depois que o dilúvio cobriu a terra, a idade dos reis é diminuída. Enquanto aqueles viviam antes do dilúvio 28 mil anos, 30 mil anos, 32 mil anos, 40. Quando passa o dilúvio, a idade deles cai 300 anos, 400 anos, 500, cai a idade. Ou seja, embora possa parecer astronômica essas datas, mas o que eu percebo aqui? Que ele está falando que existia um povo antes do dilúvio, que esse povo vivia muito mais tempo, teve um dilúvio, como a Bíblia fala, e que depois do dilúvio, esse povo começou a viver menos tempo. Tá? Muito parecido também com a Bíblia. Aqui nós temos o relato de outra deusa, tá? Essa deusa aqui, ó, olha, ela está também criando o ser humano, tá? Através do barro. Aqui, olha, ela está moldando o ser humano através do barro. Aqui a gente já tem um outro relato. Esse relato aqui, ele é inclusive recente, mais recente que a Bíblia, tá? Foi feito depois, mas também é muito interessante, porque ele é uma mitologia grega, que ele conta a mitologia de Prometeu. Então diz aqui que Prometeu criou os seres humanos e lhes concedeu fogo. Zeus não gostou, pois o fogo ele era exclusivo dos deuses, e então ele tomou o fogo da humanidade. Prometeu, ele então vai até o deus Sol, o deus Hélios, acendeu uma tocha e devolveu o fogo dos deuses para os seres humanos. Zeus, além de punir Prometeu, ele pune a humanidade mandando para cá a caixa de Pandora. Então, a caixa de Pandora, que olha, essa caixa, que a mulher, por curiosidade, abre a caixa de Pandora, libertando no mundo toda a sorte de mal, tragédia, inclusive a morte. Ou seja, o que eu vejo aqui? O homem sendo criado, né? O homem sendo criado, e através da criação do homem, a mulher, né? Mas através de uma ação da mulher, por curiosidade, essa ação vai liberar no mundo toda sorte de tragédia, mal e até mesmo a morte. Porque a mulher, por curiosidade, abriu uma caixa. E quando ela abriu aquela caixa, todo o mal ele sai para a humanidade. É a famosa mitologia da caixa de Pandora. Então lembra muito Eva, lá no passado, que foi tentada pela serpente, vai lá e come do fruto, e ela oferece o fruto para Adão, e a consequência é que a humanidade toda ela vai ser culpada por causa disso daí. Tá vendo? E até no Brasil, olha, nem o Brasil ele ficou de fora. Nem o Brasil. No Brasil existe uma lenda dos índios guaranis, onde conta a criação da terra, do homem e da mulher. Lá tem esse moço aqui, ó, em Anderuvo Sul, que é conhecido também como o Grande Avô Eterno ou Tupã, em algumas versões. Através dele, a história chega até a criação dos primeiros seres humanos, tá? Então, até no Brasil, nós encontramos... O Brasil, inclusive, gente, tem muito relato, tem muita mitologia antiga, muita tradição, muito bacana de ser estudado, tá? Você tem a história aqui, por exemplo, de um ser que tem aí, que eles acreditavam que seria o Tomé da Bíblia, que veio para cá, ele acaba recebendo outro nome aqui também, tá? São contos muito interessantes. Mas nesse conto específico aqui, ele conta o início da humanidade, como a Terra foi criada, como foi formado os céus, a Terra, tá? E nesse conto, eles acabam mostrando como o homem e a mulher são formados, né? Conta a formação também, a criação do homem e da mulher. No caso aqui, a mulher, eu lembro que ela é formada da taquara.
O homem não lembro mais como aconteceu, mas eu sei que é a mulher formada da taquara aqui. Não sei se alguém conhece taquara, mas é mais ou menos parecido com um bambu, né? Muito bem. Acusação de plágio. Então vamos lá. Muitos acadêmicos, baseados nesses descobrimentos, analisando a idade que cada documento desse tem, chegaram à conclusão de que a Bíblia, então, ela foi uma cópia desses mitos. Com a forte onda do antissemitismo, eles diziam que nada que tinha no Gênesis era original, mas era simplesmente uma cópia, tá? Que nada disso era original, mas que era simplesmente uma cópia. Muitas pessoas dão origem a isso por vários motivos. Então, eu coloquei aqui o antissemitismo. O que é antissemitismo? É aquela pessoa que é anti os judeus, tá? Era contra os judeus, acreditava que tudo de ruim que vinha, a culpa era dos judeus. E para eles, a própria igreja evangélica protestante da época da Idade Média, ela teve um período antissemita tremendo, né? Muitas pessoas tinham dificuldade de encaixar Jesus, né? E queriam até reexplicar a origem de Jesus, porque o nosso Salvador era Jesus e o nosso Salvador era semita, era judeu. Então, como que explicar isso? Então, vários teólogos na época eram antissemitas, tá? E baseado nessa ideia do antissemitismo e de contra os judeus, e com a descoberta desses outros acontecimentos, desses outros documentos, muitos começaram a alegar que o Novo Testamento era original, mas que o Velho Testamento ele não podia ser levado a sério porque ele era uma cópia, tá? Foram os judeus que tiveram acesso a essas histórias e que pegou e fizeram uma história para eles também, né? E, bom, já que o Egito tem as suas histórias como o mundo começou, a Babilônia tem a sua história como o mundo começou, né? Os sumérios, os assírios têm a sua história como o mundo começou. Vamos fazer a nossa história também como o mundo começou, né? Então, para eles, isso foi simplesmente o que aconteceu. E o principal deles foi esse moço aqui, olha, Frederick Delitzsch, não sei se é assim que se lê, Frederick Delitzsch. Delitzsch, ele foi um respeitado assiriologista que trouxe muita coisa boa e muitos dos seus métodos são usados até hoje pelos especialistas. Mas, infelizmente, ele não acreditava no Antigo Testamento e chegou até a tentar remover o mesmo do cânon e mudar a origem do nascimento de Jesus, porque ele era cristão, né? Ele era teólogo, vamos dizer assim. Apesar de negar o antissemitismo, até a sua morte, ele era extremamente antissemita. Vários outros começaram a dizer que a Bíblia, então, ela era simplesmente uma cópia. Ela era um plágio daquelas outras nações. E então, como que nós podemos resolver isso, né? Como responder isso diante de tantas verdades absolutas? Como que nós podemos fazer para poder responder, não cair naquele título, né? Não, a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia falou, está falado, sem ter uma explicação lógica para isso. Não que essa explicação não seja razoável, mas nós temos que saber que existem vários tipos de pessoas no mundo. E tem pessoas que acreditam e são servos fiéis ao Senhor e que não precisam de prova para acreditar na Bíblia. E para eles isso basta. Está na Bíblia, a Bíblia está escrito na Bíblia, a Bíblia é a palavra do Senhor, glória a Deus, pronto e acabou. E graças a Deus que muitas pessoas pensam assim. Mas nós temos muitos acadêmicos, temos muitas pessoas que pensam diferente, temos muitas pessoas que estão começando a estudar, têm uma fé mais racional. E como que essas pessoas que têm essa fé mais racional, que gostam de analisar coisa por coisa, vão poder também dar o mesmo crédito para a Bíblia quando aparentemente a Bíblia está sendo controversa? Como essas pessoas podem confiar, né, na veracidade da palavra de Deus, sendo que o que eu estou vendo até então é que muitas dessas histórias já existiam lá fora.
Tem como provar isso? Tem. Tem como trazer a originalidade do texto de Gênesis? Tem. Só que para isso nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, tá? Na nossa próxima aula nós já vamos vir especificamente para poder falar como nós refutamos isso e como nós podemos provar que a Bíblia é original, que a história que está no Gênesis é a verdadeira e que todas essas aqui são meras cópias, mesmo sendo escrito mais de 1000 anos antes da Bíblia, antes da palavra de Deus, tá bom? Então não perca na próxima semana, na próxima sexta-feira, para você entender isso daqui. Se você já não curtiu o vídeo ainda, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque você se inscrevendo e ativando as notificações, aí você vai ser avisado sexta-feira quando isso aqui sair de novo, tá? Manda para outros colegas seus que têm dificuldade, têm essa mesma dúvida, compartilhe com eles para poder assistir esse vídeo também. Aqui o que você faz? Aqui, olha, eu tenho a playlist todinha do livro de Gênesis. Passa a playlist para eles. Compartilhe com eles a playlist, porque eles vão acompanhando todo esse material desde quando se iniciou. Porque aí quando eu trazer na semana que vem a solução, eles já vão estar por dentro do que está acontecendo. Não vão entrar perdido aí, tá bom? Então Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.